professor JP na área para explicar um pouquinho para vocês sobre as revoluções inglesas do século XVII. Para a gente ter noção, para a gente entender de uma melhor forma sobre o século XVII, né, e a monarquia lá na Inglaterra no século XVII, é preciso regressar ao governo de Henrique VIII. O Henrique VIII governou entre 1509 e 1547. E o governo foi no governo de Henrique VIII, né, que foi fundada então a Igreja Anglicana, acontecendo ali um racha em relação à monarquia inglesa e à Igreja Católica, então nascendo no governo de Henrique VIII a Igreja Anglicana. Bom, que é, né, a principal igreja ali então da Inglaterra. O Henrique VIII deixou alguns herdeiros, né, alguns filhos, mas a que ficou mais tempo no poder ali depois dele foi a Elizabeth I, e ela governou por mais de 45 anos. Foi o auge da monarquia inglesa nesse período do século XVI para o século XVII, nessa transição. Foi o período em que a Inglaterra também efetivou a colonização na América do Norte, né? Rolou uma efetivação nesse formato ali de colonização na América. Porém, entretanto, todavia, apesar de ter sido o auge da monarquia, muitos anos no poder, colonização da América do Norte, a monarquia de Elizabeth I representou o fim da dinastia Tudor. Por quê? Porque Elizabeth não deixou herdeiros, não deixou filhos. Quem assume o trono, então, é Jaime I, né? Lá na Inglaterra ele é o Jaime I, e ele, então, era primo dela, representava a dinastia Stuart, e ele era da Escócia, ele era monarca na Escócia antes de se tornar na Inglaterra. Só que, porém, entretanto, todavia, o governo de Jaime I ficou marcado por um excesso de centralização. Ele era um líder, um monarca que gostava de centralizar o poder em suas mãos, tinha uma visão um pouco diferente, ali, bem diferente da Elizabeth I. Quando morre Jaime I, em 1625, chega ao poder o seu filho, né, Carlos I, que vai governar ali por cerca de 25 anos, até 1649. Ele era muito parecido com o pai, teve muitos problemas com o parlamento também, assim como o pai, por ser o quê? Muito centralizador. E questões religiosas, como a gente pode ver, a questão religiosa perpassa a história da monarquia inglesa, né? Bom, foi no governo então de Carlos I que aconteceu uma das principais revoluções do século XVII, que é a Revolução Puritana. Entre 1642 e 1649 acontece essa Revolução Puritana, que é um conflito entre o parlamento e o monarca, né, para questão de centralização do poder ali. E então Carlos I tinha um exército que representava a monarquia, representava um exército real, enquanto o parlamento montou um outro exército que representava o parlamento. Depois de muitos anos ali de conflitos, o Carlos I, inicialmente, o exército dele conseguiu conquistar mais batalhas, só que o exército que representava o parlamento, ele utilizou de uma nova metodologia, né? Ele utilizou da meritocracia para ocupar os cargos principais do exército. Então, quando ele utiliza da meritocracia, ele obtém um êxito maior, ele tem mais sucesso do que o exército que representava Carlos I. Carlos I, em 1645, então, ele foge lá para a Escócia, volta para a Escócia, mas em 1648 ele volta tentando invadir a Inglaterra ali, e aí ele é condenado à morte. Então, chega ao poder, então, o Cromwell, que é o Lorde Protetor, né, que governou entre 1649 e 1660, um período que ficou conhecido na história da Inglaterra, né, como República Puritana, por causa da Revolução Puritana. Entre 1649 e 1660 governou o Cromwell, mas governou também seu filho por 2 anos. O Cromwell morre em 1658 e seu filho Ricardo então governa por 2 anos. É um período marcado pelo quê? Pelo fato de Inglaterra, Escócia, né, Irlanda do Norte, País de Gales, esses países eles passaram a compor uma república e não uma monarquia. Porém, em 1660, né, com o Ricardo, o filho do Cromwell, governando, não tendo muita simpatia dos outros poderes, o que acontece? Acontece uma restauração da monarquia Stuart. Eles convocam então Carlos II para assumir o poder. O Carlos II volta
assume o poder lá, né, como monarca da Inglaterra, e quando ele morre, chega ao poder o Jaime II, que era seu irmão. Porém, entretanto, todavia, o Jaime não teve muito êxito no seu governo, então aconteceu o que a gente vai chamar, por questões religiosas, alguns conflitos religiosos ali, em relação à liberdade religiosa, em relação ao papel da Igreja Católica, o papel da Igreja Anglicana na sociedade. O Jaime II, então, é retirado do poder e quem assume é Guilherme III, através da Revolução Gloriosa. Esse Guilherme, que é o Guilherme de Orange, ele era monarca na Holanda, né, governava a Holanda na época, e era casado com a filha do Jaime II. Então, a mulher do Guilherme era a futura, era quem deveria substituir Jaime II. Eles retiram Jaime II do poder, né, por conta de conflitos com o parlamento, por conta de conflitos religiosos, e quem assume Guilherme III, Guilherme de Orange, que era o marido, né, da filha mais velha do Jaime II. E por que JP que chama Revolução Gloriosa? Bom, pessoal, Revolução Gloriosa porque foi uma revolução que não se derramou sangue, que não teve grandes conflitos, e é uma revolução, então, marcada por uma troca ali no poder, né, por uma retirada de Jaime II e a chegada ao poder de Guilherme III. Ele vai receber esse nome de terceiro lá na Inglaterra, né, porque na Holanda era Guilherme de Orange. Bom, espero que por hoje, só recapitulando então, né, Elizabeth I, marcada no poder como o auge da monarquia inglesa no século XVI para XVII, 45 anos no poder, porém, entretanto, todavia, representou também o fim dos Tudor. Por quê? Porque ela não teve herdeiros. Assume o primo dela, Jaime I, que era da Escócia, e tem início, então, a dinastia Stuart. Ele era muito centralizador, teve muitos problemas, porque ele acreditava que o rei tinha mais poder, era muito absolutista. Assume o filho dele com a sua morte, que é o Carlos I, muito parecido com o pai, e durante, né, o governo do Carlos I aconteceu a Revolução Puritana, que teve um choque entre o parlamento e o monarca, dois exércitos. O exército que representava o parlamento sai vitorioso por conta de utilizar a metodologia, uma metodologia ali, que era a meritocracia para ocupar os cargos principais, e ele, então, o Carlos I, é condenado à morte. Chega ao poder o Cromwell, que é um lorde protetor, e é o período marcado como República Puritana. Foi um período em que os países, né, países de Gales, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte, eles foram uma república, que era a República Puritana. O Cromwell morre em 1658, assumindo seu filho, que é o Ricardo. O Ricardo não conseguiu governar, em 1660 ele deixa o poder e chega ao poder Carlos II, restaurando, então, a dinastia Stuart, do Jaime I e do Carlos I, né? E com a morte do Carlos II, chega ao poder o Jaime II. Porém, o Jaime não consegue governar, não consegue dialogar. Acontece a Revolução Gloriosa, em que Guilherme III, que era monarca lá na Holanda, ele assume o trono inglês e era casado com a filha mais velha do Jaime II também. Bom, pessoal, por hoje é só e até a próxima.